Quem é Silvio Santos? Talvez você conheça esse homem como um empresário de comunicação, dono de uma emissora de televisão. Mas a verdade é que apenas essa definição seria muito rasa para ele. Provavelmente, poucos sujeitos são tão importantes para o imaginário do brasileiro quanto o apresentador de TV Silvio Santos, o famoso dono do SBT. Mais do que um apresentador e um empresário, a verdade é que Silvio Santos é um personagem de si mesmo. Ao longo de muitas décadas de trabalho na TV, Silvio conseguiu controlar a construção de um mito em torno da sua figura, que foi entendida pelo público como um self-made man, ou seja, um homem que saiu do nada e construiu um império sozinho, dependendo apenas dos próprios esforços. Mas a história desse homem é muito mais complexa e intricada que a sua ligação com o SBT. É essa história que a gente vai contar aqui. Silvio Santos nasceu Cênora Bravanel, no Rio de Janeiro, no ano de 1930. Mas nem isso foi sempre consenso. Silvio já teve sua história contada em 6 biografias, algumas delas encomendadas por ele mesmo. A primeira delas foi uma história em quadrinhos, encomendada por ele e publicada em 1969. Lá dizia que o pequeno Cenor teria nascido no mês do nascimento de Jesus, dezembro, no ano de 1935. Ele teria, portanto, 5 anos a menos. Por que Silvio Santos divulgaria que tem menos idade? Essa é uma pergunta complexa e nem tem tanto interesse aqui. O importante é a gente notar o quanto Silvio Santos sempre se esforçou em controlar a narrativa da sua própria história. Nessa história em quadrinhos, aliás, Silvio aparece como se fosse um presente de Natal que seu pai trouxe para sua mãe. Só que a família Bravanel era formada por imigrantes de origem judaica, ou seja, eles nem comemoravam essa data. Pois bem, Cênor começa a trabalhar muito cedo, por volta dos 15 anos. Ele então se torna camelô e vende capas para guardar título de leitor e canetas. O pouco que se sabe pelas histórias que ele mesmo contou é que o jovem sempre teve talento para vendas. Em toda a sua trajetória, Silvio Santos mostrou que sua principal faceta é essa, a de comerciante. No livro Topa Tudo por Dinheiro, As Muitas Facetas do Empresário Silvio Santos, o jornalista Maurício Sticer define assim: a sua história é a de um vendedor que vislumbrou na comunicação a ferramenta mais eficaz para vender os seus produtos. Ainda enquanto era camelô, Silvio teve um primeiro reconhecimento sobre seu enorme carisma e capacidade de se comunicar com o público. Segundo o próprio mito que ele construiu em torno de si, o pontapé inicial da sua carreira foi quando um sujeito, que era responsável por fiscalizar os camelôs, indicou ele para virar locutor de uma rádio. Mas esse trabalho também duraria pouco tempo. Na década de 40, depois de prestar serviço militar, Silvio voltaria a trabalhar como locutor na Rádio Continental em Niterói. Ele trabalhava até meia-noite e de lá ele pegava uma barca para voltar para o Rio. Segundo a história contada por Silvio Santos a Arlindo Silva, que é o autor do livro A Fantástica História de Silvio Santos, considerada sua principal biografia, ele conseguiu instalar umas caixas de som nessa barca. Nessas viagens diárias, ele começou lá mesmo um pequeno negócio para animar os navegantes. Note que tudo que se fala sobre Silvio Santos conspira sempre a favor do mito. O grande empresário, o empreendedor do Brasil que surgiu do zero e conquistou o mundo. A ideia do super empreendedor também aparece na história da compra do famoso Baú da Felicidade, que nada mais é que um título de capitalização que as pessoas pagam em troca de produtos, geralmente perdendo algum dinheiro. Silvio Santos comprou a empresa ao lado do então radialista Manuel de Nóbrega, em 1957. O dono original do baú era um empresário alemão obscuro, que queria se livrar do empreendimento. Por muitos anos, o Baú da Felicidade sofreu várias acusações de ser mero estelionato, uma vez que as pessoas pagavam pelo carnê e coletavam o dinheiro de volta no fim do ano, sem nenhuma correção financeira. A essa altura, dá para desconfiar, o dinheiro já tinha sido comido pela inflação. E todo mundo perdia dinheiro. Mesmo assim, o baú se tornou um lucrativo negócio na emissora e existe até hoje.
Outra parte meio conturbada da história de Silvio Santos por muito tempo foi a sua vida pessoal. Por décadas, o apresentador controlou com mão firme o que vinha a público sobre a sua intimidade. Um exemplo bem expressivo disso foi que Silvio praticamente escondeu a sua primeira mulher, Aparecida. Em algumas entrevistas ele dizia: um ídolo tem que ter uma mística em torno dele. Tem de dar margem a comentários, dúvidas, discussões. Veja o caso de Fidel Castro. Ninguém sabe como é a vida particular dele. Se ele é solteiro, casado, desquitado ou se vive com alguma mulher. Tem que haver algum mistério para manter a curiosidade popular. Ou seja, muitos anos antes da época das assessorias de imprensa mega sofisticadas e dos profissionais que gerenciam a vida dos famosos, Silvio Santos já tinha o tino de controlar a própria imagem. Ele só deixava que viesse a público aquilo que poderia gerar algum tipo de mistério em torno da sua figura. Por isso, Silvio escondia sua idade, não revelava o ano certo do seu nascimento, se era cabeludo ou careca, se seguia o judaísmo ou não, e não deixava suas fãs saberem se ele era casado ou se estava disponível no mercado. O controle sobre a própria vida era tão forte que, quando a primeira mulher dele morreu de câncer em 1977, ele nem tinha assumido o casamento em público. Em 1988, Silvio diria para Hebe Camargo durante uma entrevista que se arrependeu desse excesso de discrição. Em 1981, Silvio casaria novamente com Iris Abravanel, com quem está casado até hoje e que se tornou autora de novelas no SBT. Outro elemento muito debatido em torno da figura do Silvio Santos e da história do SBT é a relação que ambos, apresentador e emissora, mantiveram com a política. Historicamente, o SBT sempre teve uma postura que poderia se chamar de apolítica. O que isso quer dizer? Que a empresa de Silvio Santos sempre apoiou todos os governos que já existiram. A própria fundação do SBT tem a ver com política. Silvio consegue a concessão da TVS, canal que se tornaria o SBT, em 1981, durante a ditadura militar. Ele conseguiu uma ajudinha da primeira-dama, a mulher do então presidente João Batista Figueiredo, para que a emissora fosse repassada para ele. Nas próximas décadas, Silvio Santos se mostraria sempre servil a todos os governos, independente de que lado eles estivessem. Recebeu todos os presidentes em seus palcos e chegou a se definir publicamente como um office boy de luxo do governo. Talvez você se lembre, inclusive, que o SBT manteve na sua grade, entre 1981 e 1996, um quadro chamado A Semana do Presidente, que destaca os feitos do presidente que estivesse no poder. Durante a sua visita ao Peru, o presidente Figueiredo cumpriu vários compromissos. No local onde estão os restos mortais dos heróis da independência peruana, Figueiredo depositou uma coroa de flores em sinal de respeito pela honra dos soldados mortos. Mas a aproximação de Silvio com a política nem pode ser levada muito a sério. Mesmo que ele tenha se candidatado à presidência da República em 1989, numa espécie de capricho irresponsável, pois era obviamente uma jogada oportunista para se aproveitar da sua popularidade. A candidatura de Silvio Santos acabou impugnada, mas só para você ter uma ideia da importância da fama dele, ele chegou a saltar para o 2º lugar nas pesquisas quando começou a aparecer no horário eleitoral. É o 26. O Silvio Santos virou 26. E algumas pessoas perguntam para mim, você não vem na minha cidade? Não, eu não vou poder ir na sua cidade. Mas eu não vou ver você de perto. Vai me ver de perto. Porque os políticos vão na sua cidade antes das eleições, depois não voltam mais na sua cidade. Eu vou fazer o contrário. Como eu não sou político, eu vou na sua cidade depois das eleições agradecer o seu voto. Vou na sua cidade ver quais são os problemas da sua cidade, discutir com você os problemas do seu município, do seu estado e vamos juntos resolvê-los com as melhores cabeças desse país. Uma curiosidade, Silvio entrou na corrida eleitoral substituindo outro candidato e por isso as cédulas eleitorais já estavam impressas e o nome do candidato que ele substituiu estava na cédula. Por essa razão, ele precisava destacar no horário eleitoral várias vezes qual era o seu número, 26.
Note, aliás, que a estratégia usada por Silvio Santos era bem conhecida de nós brasileiros. Ele se apresentava como um não político. Vale lembrar também que essa boa relação com todos os políticos foi usada sempre que possível a favor dos interesses de Silvio Santos e do SBT. Em 2010, em meio a um escândalo financeiro de fraudes no Banco Pan-Americano, do qual Silvio Santos era um dos proprietários, o dono do SBT fez uma visita ao então presidente Lula. O motivo oficial seria o pedido de uma doação de Lula para o evento beneficente Teleton, que é realizado anualmente pelo SBT. Segundo conta Maurício Sticer no livro Topa Tudo por Dinheiro, anos depois, Luiz Sandoval, que é ex-presidente do grupo Silvio Santos, revelou que o Teleton foi apenas a fachada. O verdadeiro motivo do encontro teria sido articular uma ajuda do governo para fazer um acordo relativo ao rombo do Banco Pan-Americano. Até hoje, Silvio Santos defende a versão de que não sabia de nada. E pior, que não tinha lá muito envolvimento com o banco. Em julho de 2021, o SBT de Silvio Santos completa 40 anos de idade. A emissora, que assumiu para si o rótulo de segundo lugar na preferência nacional em TV, já está longe do que um dia foi. A grade da emissora dificilmente estreia boas novidades e tem uma pecha de ser uma das emissoras de TV aberta que menos investe em jornalismo. Tudo isso coopera para que o SBT pareça ficar cada vez mais atrasado em relação aos concorrentes. Veja só como Silvio Santos falou sobre como os jornalistas deveriam ser em uma entrevista ao próprio SBT. Não vou falar para jornalistas qual é a cor que você gosta, o que você acha da Maitê Proença, você tem medo da Globo, você quer contratar a Xuxa. Não. O jornalista que me entrevistar tem que ser sério, competente e tem que ter inteligência e sensibilidade para colocar no papel os meus bons e os meus maus pensamentos. Ele não tem que ser, como não vai ser no SBT, jornalista que quiser trabalhar comigo, não vai ser investigador, detetive. Quem tem que investigar é a polícia. Mas tem um elemento crucial aqui que talvez explique a crise do SBT. A emissora sempre se centralizou no carisma do seu dono, o homem capaz de se comunicar com as telespectadoras, que sempre chamou de minhas colegas de trabalho. O fato é que, já com 90 anos, Silvio Santos é uma figura tão forte que parece difícil imaginar um SBT sem ele. Por mais que o SBT tente achar alguém, não parece haver sucessor possível para o apresentador. Nem Gugu, que morreu precocemente, nem Celso Portiolli, nem as filhas de Silvio Santos. A verdade é que todos nós podemos ter várias críticas à figura desempenhada por Silvio Santos, como suas falas sem filtros, de tom homofóbico, gordofóbico, ou então a sua postura meio ensaboada para tratar da política, ou então a pouca contribuição do SBT no seu papel de informar bem a população. Todas essas críticas, claro, são muito legítimas. De toda forma, uma coisa é certa. Por mais que se critique Silvio Santos, é preciso reconhecer que ele tem uma capacidade inigualável de conversar com a maior parte da população do Brasil. E isso é um poder que pode ser usado em muitos sentidos. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí a Simone e o Marcelo, que se dirigem à nossa audiência para dizer: desejamos novos ventos, novos tempos, mais empatia e mais clareza nos nossos corações e mentes. Obrigado, gente. Valeu!